A história da República Pouperiana da semana passada. Olá a todos, hoje eu estou trazendo aquele que talvez será o melhor, ou até mesmo o pior vídeo desse canal. Mas se você entrou aqui sem saber o que diabos é isso, basicamente eu criei um país fictício através de um servidor no Discord. Esse país foi formado através de eventos feitos a partir de um RP, um jogo de RP para formar uma história de um país sem sentido chamado República Pouperiana da semana passada, um país feito com nomes de Popes BR. Tudo nesse país tem a ver com Popes, mas eu espero que esse vídeo ajude a meu servidor crescer para expandir essa história e fazer uma história interessante. Vamos começar. A história do nosso país fictício começa numa ilha misteriosa que era habitada por um povo chamado Pouperiano. Os Pouperianos chegaram misteriosamente nessa ilha com o objetivo de criar um país de Popes, e assim uma pessoa chamada Senhor do Tempo, ou Kabila, acabou criando várias províncias pouperianas. As províncias são a província do Xaxi, a província da Desgraça, a província do João Ninguém, a província do Café, e a província da Galinha. Quando essas províncias foram criadas, o Senhor do Tempo criou a República Pouperiana da semana passada, uma república parlamentarista, e com isso acontece a primeira eleição do país. E nessa eleição surgiram algumas figuras como K. Light Yagami e Benji Raposa Idiota. Essas três figuras disputaram o cargo de primeiro-ministro da semana passada. O país acabou entrando uma polarização política elegendo o Partido Radical do Povo. Esse partido elegeu como primeiro-ministro Light Yagami. O Senhor do Tempo, sendo o fundador da República, se tornou o presidente da República de maneira vitalícia. Porém o país era uma democracia. Assim começa o governo Light Yagami. Quando o governo Light Yagami começou, ele criou vários ministérios, o Ministério do Trabalho, e além disso Light sendo o primeiro-ministro da República, ele teve que enfrentar um grande nível de insatisfação da população. O governo dele foi nos primeiros momentos muito desaprovado, classificando como ruim, mas o seu governo só não teve um processo de impeachment pois o presidente não queria que o primeiro-ministro pouperiano sofresse um impeachment logo no início. Então o seu governo durou até fim do seu mandato. O mandato de um primeiro-ministro é equivalente a 4 anos. O governo dele teve uma breve crise política, porém o presidente teve que temporariamente sair do cargo, pois o líder pouperiano estava extremamente ocupado em outras coisas. Então nos seus últimos meses de governo, Light Yagami assumiu interinamente a presidência da República Pouperiana da semana passada, até começar as novas eleições do país. Nessa nova eleição, Light Yagami não queria se reeleger, porém ele indicou Rocheiro Calvo para ser seu sucessor. E Rocheiro Calvo consegue se eleger consolidando o partido da teoria radical no poder, derrotando Teddy Roosevelt e o padre Rickson. Depois da eleição Light Yagami renuncia em favor de Rocheiro Calvo, antecipando a posse do primeiro-ministro eleito. Com a subida de Rocheiro Calvo ao poder, a consolidação do partido da teoria radical fica muito forte, mas as coisas começariam a piorar. Depois da volta do Senhor do Tempo como presidente, após voltar ao país, o Senhor do Tempo se deparou com algo muito problemático. O ex-primeiro-ministro Light Yagami queria ser um governador da província do Café, pois os governadores eram escolhidos pelo presidente, mas ele não autorizou. Então assim que voltou, o Senhor do Tempo se deparou com uma província rebelde de Light Yagami, uma movimentação estranha. Mas antes de tudo isso acontecer, o país no governo de Rocheiro Calvo fez um plebiscito pedindo uma nova forma de governo, e o povo escolheu se tornar uma monarquia. Assim, o país passa por uma transição de república para monarquia. No ano 4, Light Yagami decide pegar seus recursos para mandar um ataque contra a província do Xaxi da Galinha, começando assim a primeira guerra da história da República Pouperiana da semana passada, a Guerra do Xaxi. Light Yagami queria criar sua própria província depois que o presidente negou dar o cargo de governador para ele. Assim começa uma revolta armada. A Guerra do Xaxi teve vários confrontos violentos, com baixas desconhecidas,
Porém, no final da guerra, os pouperianos vencem e Light Yagami é capturado e preso. Nem mesmo seu aliado, o primeiro-ministro Rocheiro Calvo, se recusou a ajudá-lo. Light Yagami foi julgado no tribunal do Chateado e ficou inelegível. Porém, o governo de Calvo foi bem próspero e com grande reconstrução e desenvolvimento pós-guerra. A província do João Ninguém se tornou a mais rica província pouperiana. Seu governo teve grande aprovação. E no ano 5, a República Pouperiana da Semana Passada se torna uma monarquia e assim surge o Reino Pouperiano da Semana Passada, tendo como seu rei, o Senhor do Tempo, ou Kabila. O governo de Calvo teve grande prestígio. Após a prisão e inelegibilidade de Light Yagami, o governo Rocheiro Calvo teve a ideia junto com o rei Kabila de soltar Light Yagami da prisão para que ele ficasse menos furioso e tentar se rebelar de novo, dando a ele o cargo de almirante da marinha para explorar os mares em busca de ilhas novas. E bem, ele conseguiu encontrar sim algumas ilhas na margem ocidental da ilha, as chamadas Ilhas Chaches. As Ilhas Chaches eram um conjunto de ilhas bem próximas da província do Chache. As ilhas eram habitadas por um povo nativo bem peculiar, os Uigis. Os Uigis são os nativos locais, com eles tendo uma civilização própria e nativa. Nas ilhas viviam cerca de 3.000 nativos. Quando os Uigis e pouperianos entraram em contato pela primeira vez, ambos começaram a compartilhar suas histórias, e começa assim um vínculo de relações entre ambos. Os Uigis então acabam recebendo uma visita do rei pouperiano. Na sua visita, o rei conseguiu estabelecer uma negociação com os Uigis, comprando os seus mineiros em troca de 30.000 coroas pouperianas por cada mineradora, estabelecendo grandes riquezas para o reino pouperiano. Neste momento o reino pouperiano da semana passada no governo Calvo está enriquecendo bastante e ganhando grande prestígio, mas as relações entre ambos não pareciam ser muito duradouras. Outra coisa importante que vale ressaltar no governo Calvo é a criação de uma empresa privada de K. Aquele candidato derrotado para primeiro-ministro, K se tornou presidente de sua própria empresa de mercenários, chamada MK Galp. As relações entre ambos os povos pareciam estar muito bem, até que os Uigis decidiram romper com os pouperianos, pois os mesmos se sentiam explorados pelos seus minérios indo embora. Então o rei Uigi rompe todos os laços com os pouperianos. Assim o primeiro-ministro Calvo ordena uma invasão contra os Uigis. A invasão começou no ano 8 com os pouperianos invadindo as Ilhas Chaches com muita força. Porém os Uigis eram muito fracos em comparação aos pouperianos. Então assim os Uigis caem e se tornam uma mera colônia pouperiana. Assim surge a primeira colônia do reino. Assim que o reino se torna colônia, o primeiro-ministro Calvo se autodeclara governador das Ilhas Chaches. Assim, no ano 8, aconteceu as eleições do ano 8, entre K contra o candidato indicado por Light Yagami, Carl Peters Stanley. Porém Stanley vence a eleição. O primeiro-ministro Calvo também não queria reeleição. Assim, após a vitória do candidato indicado por Light Yagami, o primeiro-ministro eleito não disse absolutamente nada. Desde sua candidatura ele não disse uma única coisa, porém foi eleito. Então, se aproveitando disso, e também de acusações de fraude, o rei Senhor do Tempo, K, e o padre Rickson, se unem para dar um golpe de estado para derrubar o primeiro-ministro eleito. Então em maio o rei faz uma declaração sobre a deposição de Stanley, que nem ao menos foi impulsado. Então K sobe ao poder através de um golpe e se torna primeiro-ministro. Após a derrubada de Stanley como primeiro-ministro eleito, o novo governo de Caio Cesar fez uma reforma no país. Mas para evitar uma possível revolta de Light Yagami, o rei acabou devolvendo os direitos políticos de Light Yagami de novo. O novo governo acabou tendo que se deparar com uma coisa terrível: a crescente ameaça de um grupo chamado Savala. Esse grupo era uma organização criminosa que estava cada vez mais crescendo, porém esse grupo acabou evoluindo para uma organização terrorista armada. E os savalistas eram um grupo que tinha ambições extremamente preocupantes. Ambições de tomar o poder e instaurar um regime autocrático e ditatorial. E para piorar a situação, esse grupo tinha a ambição de exterminar os nativos Uigis das Ilhas Chaches, promovendo uma campanha de extermínio. E quando eles de fortaleceram o suficiente, eles fizeram um grande levante no agora reino pouperiano da semana passada. Os savalistas fizeram ataques nas províncias do Café, da Desgraça, e do João Ninguém, começando assim a maior guerra em solo pouperiano, a Guerra do Savala, uma guerra contra os savalistas.
Os savalistas fizeram ataques terroristas em todos os cantos possíveis, com um grande levante de guerrilheiros. O governo pouperiano teve que mobilizar vários soldados para a frente de batalha. Os terroristas conseguiram recrutar até cerca de 100.000 tropas. As forças pouperianas estavam conseguindo dar muitas baixas nos savalistas. Porém, os savalistas eram quase suicidas, e queriam resistir o máximo possível. Assim a guerra fica extremamente violenta, e foi nessa guerra que aconteceram as primeiras grandes batalhas navais. As batalhas navais tiveram vitória dos pouperianos, porém os savalistas não queriam desistir, mesmo perdendo milhares de soldados. Porém depois de duras tentativas de negociações, nada aconteceu. Porém mesmo em guerra civil, o reino pouperiano da semana passada continuou com suas eleições, e na eleição do ano 12, o próprio rei decidiu se candidatar. E Light Yagami, agora com seus direitos políticos devolvidos, poderia finalmente voltar. E Light Yagami consegue vencer a eleição e derrota o próprio rei. Assim começa o segundo mandato de Light Yagami. Light Yagami consegue voltar ao poder no seu segundo mandato, mesmo com a guerra contra os savalistas não ter acabado. No início de seu mandato foi feito algumas medidas para acabar com a guerra, mas o governo de Light Yagami queria tentar fazer uma reforma econômica, um reset na economia do reino. Porém muitos ficaram furiosos com esse reset na economia, o que resultou no seu processo de impeachment, mesmo com ele voltando para trás e decidindo reverter sua reforma. Pois além dessa reforma deixar as pessoas furiosas, ele fez isso sem a aprovação final do rei. Porém o impeachment absolveu Light, assim seu governo continua. Porém esse foi o primeiro impeachment da história do reino, mesmo que esse impeachment não tenha levado a nada. Voltando para a guerra, no ano 13, os pouperianos fizeram várias ofensivas terrestres e navais contra os savalistas. Algumas deram certo e outras não. Porém após várias negociações, os savalistas simplesmente abandonaram a ilha e sumiram no horizonte, acabando assim com a guerra do Savala. Porém o governo Light Yagami ainda estava com alguns problemas. Por exemplo a quase revolta da colônia EPI, que é a colônia EGI, mas ela foi amenizada com a negociação com o governador, que era o Rocheiro Calvo. Depois de derrotar os savalistas, Light decidiu fazer um programa de colonização para fora da ilha, mandando várias patrulhas para explorar as águas fora das ilhas principais. Criou mais um monte de ministérios, e anunciou sua reeleição. Assim ocorrem as eleições do ano 16. Na apuração final das eleições tivemos a derrota de Light Yagami na sua reeleição para o próprio rei pouperiano. Assim o rei é impulsado como primeiro-ministro, sendo o primeiro governante, chefe de estado e chefe de governo ao mesmo tempo.